Meus irmãos, é uma alegria estarmos aqui mais uma vez nessa manhã. Eu cumprimento a todos, fazia um tempinho já, né? Estávamos com saudades. E dando seguimento à nossa nova série que estamos estudando esse ano, hoje trataremos do hedonismo. E todas essas correntes que nós vamos estudar aqui ao longo dessa série, elas se dispõem a responder uma pergunta básica, uma pergunta elementar: qual o sentido da vida? Qual a razão de estarmos aqui, né? E hoje esse tema é mais uma das tentativas de responder essa questão. Nós vamos refutá-la à boa maneira com nossa teologia, segundo a graça de Deus hoje. Oremos para que Deus nos abençoe. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui nessa manhã. Clamamos pelo Teu Espírito Santo que age em nossos corações, Senhor, cientes e sabedores que palavra humana alguma pode fazer aquilo que só Tu podes, que é abrir mentes e corações. Então, Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, sê propício a nós hoje e alimenta nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu começo com uma citação de Provérbios que diz: a sanguessuga tem duas filhas, dá. Virou até alguma música famosa aí, né? Alguns vão conhecer, da banda Fruto Sagrado. A sanguessuga tem duas filhas, dá, né? E quando falamos em hedonismo, qual que é a primeira coisa que nos vem à mente? É aquilo que nós poderíamos chamar de um hedonismo popular, né? O que é um hedonismo popular? Seria aquela filosofia do prazer a qualquer custo, né? Eu vou comer até me fartar sempre do bom e do melhor, vou mirar toda forma de prazer sensorial possível, vou me abarrotar de toda espécie de consumismo, tudo que eu tiver que ter, eu vou ter. Essa é a nossa versão popular do conceito de hedonismo, né? Poderíamos muito bem representá-la por um rodízio de pizza, né? Que maravilha! Para que comer uma só se eu posso provar de todas, né? Para que eu vou ficar aqui escolhendo numa lista grande? Não, eu quero uma fatia de cada, né? Tem alguns que fazem até um jejum antes do rodízio de pizza, né? Uma das coisas que eu sinto mais falta aqui em São Paulo era da nossa churrascaria favorita. Não vou fazer propaganda aqui, ali perto do aeroporto de Congonhas, ali ó, pertinho do Habib's, sabe aquela? Maravilhosa. Eu tinha uns pacientes que trabalhavam lá, a gente ia lá e era sempre um prazer estar ali com eles, né? E que alegria um rodízio de carnes, né? Você sentado e toda hora, fraldinha, maminha, alcatra, né? E essas são expressões do conceito de hedonismo no nosso popular hoje, né? São conceitos que trazem essa ideia do prazer. Nós associamos muito a definição de prazer à comida, né? À glutonaria, alguns a prazeres de sensualidade nas suas multiformas, né? A aquisição de bens, o consumismo e a tudo mais. São todas manifestações do hedonismo em alguma medida, né? Mas da onde que vem esse termo hedonismo? Da onde que nós temos as origens dessa corrente? Da onde que se inventou essa história de hedonismo? E eu começo com um genograma vindo direto lá do mais profundo fogo do Tártaro, que é um genograma que mostra da onde vem a raiz dessa palavra. Na mitologia grega nós temos Eros, o deus que dá origem a toda terminologia de erotização, de erótico e de todo relacionado a amor com uma vertente mais sensual, se relacionando com Psique. E dessa relação nasce Edonê. Esse genograma não está muito fiel, porque alguns autores dizem que eles tiveram trigêmeos, né? Mas para representar ali o que nós queremos, eu deixei apenas a nossa personagem principal, Edonê. E Edonê do grego diz exatamente, numa tradução direta à língua portuguesa, prazer. Então Edonê do grego, prazer, né? Na mitologia romana, essa filha de Eros e Psique, ela se chama Volúpia, né? Do latim voluptas, mas é a mesma representação. Edonê, a deusa do prazer na mitologia grega, e Volúpia, a deusa do prazer na mitologia romana.
a mesma roupagem da filha de Eros com a filha de Psique. Então, da onde nós temos esse termo hedonismo? O termo hedonismo vem do grego hedonê, prazer, que na mitologia era a filha de Eros com Psique. Pronto. E quem era essa deusa? Em todas as representações que nós temos pictográficas, todas as figuras de Hedonê na mitologia grega, ela era uma mulher, uma jovem bonita, com asas de borboleta. Sabe aquelas imagens que a gente vê em muros pintados de borboletas, que as meninas vão lá tirar foto, as mulheres adoram fazer poses? Aquela que você vai lá no beco do Batman tirar foto e tem uma borboleta ali? Todas com origem na deusa grega do prazer, Hedonê. Hedonê, exatamente, né? E nós vamos dividir essa aula hoje, queridos, em 3 personagens, né? Colocando aqui a nossa introdução, nós partiremos agora para uma definição mais técnica acerca do hedonismo, quais suas origens históricas, e traremos algumas aplicações no meio. E eu divido essa aula na figura de 3 homens, 3 figuras emblemáticas. No primeiro momento, temos Aristipo de Cirene, esse que está aí do teu lado esquerdo na tela. No meio, nós temos Epicuro de Samos. E no canto direito, Saulo de Tarso. Tinha que ter um dos nossos, né? Colocamos Saulo de Tarso ali. E é engraçado, né, que em tempos antigos, hoje em dia, em cidades pequenas, eu me recordo que na cidade da minha mãe, no interior de Minas, ainda é assim, né? Você é filho de quem, né? Ah, é o Júnior, filho de quem? Ah, é filho do fulano lá. Ah, tá bom. Entendi. Ah, você é o Marcos. Marcos, filho de quem? É o filho de... Ah, tá bom, entendi. É a filha não sei o quê, né? A gente conhece o povo por quem é filho, né? Em tempos antigos se conhecia pela cidade de origem do cidadão. Então é Aristipo, da onde? Lá de Cirene. Ah, o de Cirene. Epicuro, da onde? Da ilha de Samos. E quem que é esse Saulo? De Tarso, Cilícia. Ah, lembrei, agora eu sei quem que é, né? E quem que foi Aristipo de Cirene, queridos? Aristipo de Cirene, ele obviamente veio de Cirene, né? Cirene é uma cidade no norte da África, ali onde hoje nós temos a Líbia, né? E era uma antiga colônia grega, ali no norte da África. Os irmãos sabem que os gregos dominaram boa parte do Mediterrâneo e não pouparam ali o norte da África, né? Tivemos Alexandria e tanta história ali naquela região, e em Cirene nós temos uma colônia grega muito pulsante, e Aristipo foi nascido ali. Ele é considerado um socrático menor. Quem que são os socráticos menores? Ele foi contemporâneo de Sócrates. Então ele estudou com Sócrates, foi contemporâneo. Alguns dizem que ele era a ovelha negra de Sócrates, que ele discordava de seu mestre em pontos bem contundentes, alguns dos quais trataremos daqui a pouco. Mas ele foi conhecido e figurou na história como um socrático menor. Os maiores, nós temos 2, nós temos a Academia de Platão e o Liceu de Aristóteles. E os menores entra aqui a escola cirenaica de Aristipo, junto com a cínica e a megárica. Então, escola cínica, megárica e cirenaica, socráticos menores. A Academia de Platão e Liceu de Aristóteles, socráticos maiores. Apenas uma divisão que a filosofia utiliza ao longo da história para descrever os seguidores de Sócrates. Ele viveu na transição do século V para o século IV, antes de Cristo, né? E tinha uma máxima, que o prazer era o bem supremo que a gente devia buscar. O prazer como bem supremo sempre. Só que ele era muito combatido por seus opositores, porque ele cobrava por suas aulas. Sócrates dava aula de graça, escola pública. Mas Aristipo não, ele cobrava, era professor particular. E naquela época, não se tinha uma visão muito boa de quem cobrava sobre as aulas, né? Quem faziam isso eram os sofistas, né? Então muitos acusavam Aristipo de sofista. É um sofista, está cobrando para dar aula, né? É uma visão de que o conhecimento deve ser aberto a todos. O conhecimento não pode ser privado, né?
Nós temos defensores disso hoje, né? Usuários de Sci-Hub e outras plataformas para quebrarem bases de pesquisa científica, defendem a mesma ideia de que o conhecimento deve ser aberto. Pois bem, Aristipo cobrava por suas aulas e o pessoal não gostava disso. Aquele lá que está cobrando, esse cara não é dos nossos não, né? E muitas obras são atribuídas a ele, incluindo a famosa História da Líbia. Contudo, essas obras não chegaram até nós, se perderam na história. E a grande monta do que nós temos de Aristipo de Cirene não vem de sua autoria hoje, mas de terceiros reportando-se a ele. Então tudo que nós encontramos hoje é de gente que viveu na mesma época, alguns séculos depois, falando, Aristipo, aquele que falou isso e aquilo. Falou aonde? Nós não temos mais. Se perdeu ao longo da história. E ele era um jovem muito rico, nasceu ali em Cirene, no norte da África, e foi estudar com Sócrates lá na Grécia. E a escola cirenaica foi a escola que ele acabou desenvolvendo, né, criando com o tempo, e ela é uma escola que ela tem um probleminha de autoria complicado, que é o seguinte: Aristipo ele teve uma filha, Arete, e a filha lhe deu um neto, só que ela botou o nome do neto de Aristipo, neto. Na história ele ficou conhecido como Aristipo o Jovem. Então muitas vezes, lembra do Pepino, o Breve, o Calvo, que a gente comentou outro dia, né? Então essas alcunhas, né, eram muito usadas antigamente. E muito do que a gente tem hoje fala apenas aquilo lá de Aristipo, mas não se sabe se foi do neto ou do vovô, do jovem ou do primeiro. Então há alguma confusão em cima da autoria. O fato é que era tudo da mesma família, era tudo do mesmo sangue, era tudo Aristipo. Então se era o neto ou era o avô, não vai mudar muita coisa para nós hoje, né? E essa escola ela percorreu várias cidades gregas e sempre que defendendo a ideia de que o critério que nós temos para entender a coisa, a verdade única é a sensação, é o que eu sinto. Não tem uma verdade absoluta, é tudo relativizado, mas é o que eu sinto que importa para mim. Qual que é o critério para eu falar que esse culto que aconteceu hoje de manhã, agora há pouco, foi um culto de Deus? Foi o que eu senti. Se eu senti alguma coisa, essa é a verdade. Mas não importa tanto se a pregação foi fiel, se os cânticos entoados foram cânticos bíblicos que adoram a Deus e se a visão do culto foi teocêntrica. Importa o que eu senti. Essa é a escola cirenaica, o sentimento acima de tudo, acima de qualquer razão. E essa escola, ela defendia algumas outras questões. Por exemplo, ela falava que você tem que valorizar sempre o instante de hoje. É o agora o que importa. Ficar juntando dinheiro para aposentadoria, eu vou desfrutar a vida lá, você nem sabe se você vai chegar. Essa era a visão de Aristipo. Junta e gasta agora. A vida é hoje, o amanhã você não sabe. E sempre com o pressuposto de que eu acho que não vai ter amanhã, então vamos aproveitar a vida agora, né? Como diz o famoso filme dos anos 80, curtir a vida adoidado, né? Vamos curtir a vida a nossa maneira, né? Ou naquele poema de Horácio, Carpe Diem, curta a vida, aproveite a vida, né? Um disco que veio algum tempo depois, alguns séculos depois, mas que representa bem a ideia de Aristipo da escola cirenaica. Só o presente é nosso, ele dizia, não o momento passado, nem aquele que aguardamos, porque um está destruído e do outro não sabemos se existirá. Essa era a visão de Aristipo. Ele ensinava que você deve viver tão somente o hoje, da melhor maneira possível, não restringindo nada condizente a prazer na tua vida. Todo prazer é válido, o prazer é o bem supremo e não a verdade absoluta. É isso que defendia Aristipo de Cirene. E a escola cirenaica, ela trabalhava com 3 estados emotivos do homem, né? O estado para quem sente dor,
para quem sente prazer, para quem não sente nem dor nem prazer. E ele buscava um equilíbrio disso. Qual que é o papel do homem? O papel do homem é buscar sempre prazer e mitigar a dor, diminuir a dor ao máximo e aumentar o prazer sempre. E o fim do homem é o prazer e não a felicidade. A felicidade é o conjunto dos prazeres. Era isso que dizia a escola cirenaica. E o prazer é sensitivo, ele é físico, ele não é abstrato, né? E aqui é um grande problema de Aristipo enquanto socrático menor, enquanto seguidor de Sócrates, né? Porque Sócrates ele defendia uma verdade absoluta, né? Uma questão de uma alma que é a essência do homem. Aristipo não. Aristipo falava que não, cada um tem sua própria verdade. Ele era bem relativista e não tem uma verdade absoluta, não tem uma moral absoluta, né? Então o cara discordava do mestre num ponto crasso e ainda cobrava pelas aulas, né? Esse não foi um bom aluno, quando todo mundo dava de graça, né? Então quando nós estamos falando de rodízio de pizza, nós estamos falando de hedonismo de escola cirenaica. É o prazer, eu só quero aquilo, ó. Professor Carlos Nogueira chama Aristipo de um preâmbulo da gandaia. É a definição que ele dá para Aristipo de Cirene. E agora nós vamos sair das ruínas de Cirene, no norte da Líbia, e vamos andar exatos 718 quilômetros até a ilha de Samos, pertinho ali da Turquia, que também era uma colônia grega, né? E lá em Samos nós vamos encontrar o segundo personagem de nossa história, Epicuro de Samos. Esse um pouquinho mais famoso, né? Todo mundo já ouviu falar um pouquinho dos epicuristas, né? Viveu nos séculos IV e III a.C., ou seja, uma geração após a geração de Aristipo de Cirene, e ele é um homem que na sua biografia traz alguns registros curiosos, como por exemplo que padecia de cólicas renais frequentes. E como é que eu sei que era cólica renal se eu não tinha ultrassonografia no século IV a.C.? Eu acredito que ele tinha dores lombares e eventualmente urinava e expelia alguma pedra, algum cálculo, né? Não é difícil de se constatar isso na história. E ao contrário de Aristipo, Epicuro falava que o prazer não pode ser só sensorial, não é só o que eu sinto. Tem que ter alguma coisa ali, um prazer pela virtude, o prazer tem que ser um negócio mais elaborado. E ele recebeu uma grande influência do atomismo de Demócrito e Leucipo. E o que é o atomismo? O atomismo era uma outra corrente grega de alguns séculos antes, que dizia que tudo são átomos, tudo é átomo, átomo e vazio, não tem mais nada. Ou tem átomo ou está vazio, ou é átomo ou é vazio, né? Naquela época eles tinham uma ideia de que o átomo era o menor das unidades, das subunidades que nós teríamos, né? Hoje a gente já sabe que já dá para dividir o átomo e encontrar as coisinhas que estão ali dentro do átomo, e cada vez a ciência está avançando mais nisso, né? Mas qual que era o princípio dessa raiz atomista? Se tudo é átomo e vazio, tudo é matéria, não tem espírito, uma alma, um negócio assim, é tudo uma matéria, é tudo substância física, né? Só que Epicuro é muito curioso, ele tinha uns insights interessantes, né? Conta a sua biografia, a sua história, que certa vez ao ouvir a frase de Hesíodo, que dizia: todas as coisas vieram do caos. Aí ele perguntou: e o caos veio de quê? Rapaz, esse Epicuro tinha tudo para dar certo, né? Pena que não deu. Trazendo hoje numa vertente hoje, né? Tudo vem de uma grande explosão, né? Aonde veio a grande explosão, né? A matéria original que nós tivemos ali, uma atmosfera de amônia, de nitrogênio e outros gases, correntes elétricas, e formaram ali os primeiros aminoácidos. Da onde veio a amônia? Da onde veio os outros gases? Da onde veio a corrente elétrica para formar o primeiro aminoácido, que depois virou um sapinho, um girino e entrou na Terra? Da onde veio o caos, né? Tinha tudo para dar certo, Epicuro. Pena que depois se perdeu no meio do caminho, né? E o poema de Hesíodo, ele fala que o mundo veio a partir do caos, e aí foram criados Gaia, a Terra,
Tártaro, o submundo, da onde pegamos o nosso genograma, e Eros, a personificação do amor. As três coisas foram criadas do caos. Vocês veem que Darwin não inovou em nada, né? Não inventou nada que já não tinha sido descrito lá atrás, né? E a escola epicurista, ela foi uma escola um pouquinho diferente. Epicuro, o que ele fez? Ele arrumou uma casa lá na Grécia que tinha um jardim muito grande, e ele ficava com seus alunos no jardim e dava aulas ao ar livre. Então a escola dele era chamada de um jardim. Aonde você vai? Eu vou para o jardim. Tinha a escola cirenaica, tinha o jardim. Eram uns bicho-grilos daquela época, mais alternativos, com ideias mais abertas, né? E ele dizia que o sábio tem prazer pelo que está em suas mãos, né? E ele gostava de falar que ele sentia prazer numa brisa suave. Olha, estou sentindo prazer agora. O ar-condicionado split, 23 graus, levou meu cabelo aqui. A vida é boa. A vida é boa, né? Estou tendo prazer nisso, né? Diferente de Aristipo. Aristipo, prazer tem que ser, não é comer uma pizza, é um rodízio. Não é aquele bife que você achou que era picanha, mas é colchão duro e você pagou R$ 32,90 no quilo. Não, é aquele monte de baby beef macio, cordão do filé mignon sem, não, o filé sem o cordão, né? Sem o cordão, é aquilo, né? Mas Epicuro, ele era mais, não, o prazer está em tudo, não precisa ser aquele negócio, né? Eu posso ter um prazerzinho. E aí ele dividiu entre dois prazeres, prazeres superiores, que ele falava de mentais e emocionais, e prazeres inferiores, físicos e sensoriais. Ele falava, ó, esse negócio de hedonismo lá de Aristipo está muito cru, está muito bobo, é libertinagem, é o preâmbulo da gandaia, é só testar. Não é isso. Eu posso ter prazer numa brisa que bate no meu rosto, numa água gelada quando eu estou com sede. Não precisa ser uma limonada suíça, pode ser a água mesmo. Essa era a visão do prazer para Epicuro. E Epicuro, ele foi além, ele criou um remédio que a história chama de tetrafármacon, que eram 4 regrinhas, 4 dicas para você ter prazer a vida toda e viver feliz. E o primeiro desses itens é o quê? Não temer a morte. Era isso que Epicuro dizia. E como é que Epicuro falava para não temer a morte? É simples, ele era atomista. Se tudo são átomos e nada, o que vai acontecer quando eu morrer? Nada. Sumiu, acabou, né? Eu sou um átomo, vou me desintegrar, vou morrer, vou ser enterrado, 7 palmos. Aqueles meus átomos vão formar outras matérias. Então é muito simples você não temer a morte quando tem uma visão muito simplória, que é a visão do atomismo. Segunda coisa, não temer os deuses. Ele estava numa cultura politeísta, queridos. A mitologia grega era pesada e ele não negava que existiam os deuses. Só que ele tinha uma visão que eu ouso chamar aqui de um deísmo mitológico grego. O que é isso? Ele dizia, os deuses estão lá no Olimpo, a gente tem lá os deuses lá, mas eles não estão nem aí com a gente. Você acha que eles vão perder tempo com o ser humano? Ele tem mal o que fazer. Os deuses estão preocupados em coisas grandes. Você acha que eles estão aqui, preocupados com a gente, querendo se envolver com as nossas vidas? Eles fizeram tudo, declararam ali suas leis, acabou, as coisas vão acontecer e ponto, saíram. Estão lá nos seus templos, tranquilos, e segue a banda, segue a música. Essa era a visão de Epicuro. Para que temer os deuses? Eles não se envolvem com a gente. Terceiro, toda dor pode ser suportada. Era um relativismo até com a dor. Eu imagino ele numa franca cólica nefrética lá, chorando, né? E aí de repente alguém pega e fala, mestre, item 3, não se esqueça, hein? Toda dor pode ser suportada. E ele, toda dor pode ser suportada, né? Gemente ali e rezando o seu mantra, né?
E o quarto ponto, o prazer está disponível a todos. O prazer está disponível a todos, todo mundo pode ir atrás do prazer. Essa era a visão de Epicuro, né? E como é que a gente fecha esses dois personagens? Enquanto ambos os hedonismos valorizavam o prazer como um bem fundamental, o hedonismo cirenaico enfatizava prazeres imediatos e sensoriais, uma abordagem bem pragmática mesmo. Por outro lado, o hedonismo epicurista priorizava prazeres superiores e duradouros, com ênfase na moderação e na busca pela ataraxia. A ataraxia foi um termo cunhado por Demócrito, aquele do atomismo que a gente falou, que significa uma tranquilidade da alma, né? Então, enquanto lá na escola cirenaica, como se diz no popular, o pau quebrava, acontecia de tudo, aqui no jardim de Epicuro, a coisa era mais zen. O pessoal ficava ali no jardim, contemplando a natureza, rezando o seu mantra, a dor é psicológica, a dor não é nada, os deuses não estão nem aí com a gente, não se envolvem com a gente, e a morte, não precisa temer a morte, está tudo bem, e vou ter prazer na brisa que vai bater no meu rosto, na água gelada, e até no colchão duro e ruim de comer, que eu vou comer hoje no almoço. Essa era a visão de Epicuro, diferente da visão de Aristipo. Bom, Aristipo era o bom vivant, né? Epicuro era um defensor do prazer, mas que tinha uma roupagem um pouquinho mais bem construída, né? Prazeres mais elevados, prazeres menos elevados, ele fazia uma distinção ali legal com relação a isso. E queridos, como é que nós observamos manifestações de hedonismo hoje no mundo presente? Não é muito difícil notar, né, o quanto que essa filosofia está engendrada, está enraizada na nossa sociedade, né? É muito simples, nós temos manifestações e resultado de práticas hedonistas a todo tempo. Por que famílias acabam? Famílias acabam porque as pessoas se separam. E por que as pessoas se separam? Porque não tem mais prazer no casamento. Não está sendo legal, né? Eu achei muito curiosa essa informação, eu vou ler porque está muito claro ali embaixo para os irmãos verem, mas diz assim a matéria: dados do registro civil mostram que o Brasil teve 970 mil casamentos e 420 mil divórcios em 2022, ou seja, um divórcio a cada 2 casamentos. Assustador, né? E nós poderíamos passar a manhã inteira aqui trazendo dados de violência, trazendo dados de toda forma de pobreza e de toda natureza, frutos direta e indiretamente de pensamentos hedonistas. Mas eu vou poupá-los para a gente não se delongar nessa aula. E dentro da igreja, onde é que a gente observa o hedonismo? A gente observa o hedonismo litúrgico. E o que é o hedonismo litúrgico? É muito simples. Não dá para dizer que você está errado pelo que você sentiu. Se você sentiu, tá bom. Escola cirenaica. Nós não edificamos doutrinas em textos poéticos, tampouco em textos narrativos, mas os hedonistas, eles desenvolvem o modus operandi de Deus baseado em seus sentimentos. Quando a luz está apagada, a fumaça artificial, né? Como é que é a fumaça do Santo dos Santos? Esconde, né? Ao som do teclado, o famoso worship, né? Se não tiver o teclado ali no fundo, a pregação é mais fraca. Tem que ter o sonzinho do teclado para dar quebrou, né? Deu um tchan, né? Tem algumas igrejas que o pastor está pregando, e aí de repente ele chegou ali nos últimos 10 minutos, ele já dá um toque para o, abre aspas, levita, e fala assim, aí o cara já vai lá, já dá uma nota lá e começa o show de horrores, né, de emoções, né? O que você sentiu é o bastante, é o suficiente. Se eu sentir, é o suficiente. E aí você vai a gente poderia entrar nesse universo, hoje ele é plural e ele não tem fim, né? Então se eu não falar em línguas estranhas e ininteligíveis e qualquer manifestação de grossularia, Deus não falou, né?
E se não cair, Deus não agiu, né? E tem aqueles que vão elaborar mais: se cair para frente é de Deus, se cair para trás é o demônio. Fora aqueles que dão um golpe, um ipom do judô para derrubar o camarada no chão, né? Sabe o que é isso? Hedonistas. Querem discernir a liturgia de culto a Deus baseado em sensações, prazeres, sentimentos. Se eu não senti, Deus não falou. Hedonistas. O que mais que nós temos? Nós temos o hedonismo triunfalista, né? Púlpito antropocêntrico. Você é o centro de Deus, você é a fraqueza de Deus. Deus não pode olhar para você que ele chora, não pode, ele vai ficar emocionado com você, né? Teologia coach, a calça bem coladinha, né? O microfone Sandy Júnior. Vou falar muito não, porque esse daqui está aparecendo hoje, né? Vocês estão muito pop aqui, hein? Microfone Sandy Júnior, e sempre aquela fala descolada, um banquinho sentado, né? Aquela coisa, só o pezinho ali, né? Caetano, né? Uma bolsinha tiracolo, né? Um negócio mais pai de pet, coque, renegade. Então nós temos hoje pastores coach, né? Pastor que se veste de chapolim. Essa eu encontrei de novo esses dias, eu dei risada, né? E todas as manifestações de prosperidade dentro da igreja, né? Bíblia de R$900, né? Oferta voluntária. Mas eu acho que o pior que isso é que, se esse hedonismo triunfalista ele se restringisse às pessoas consigo mesmo, seria uma coisa. O problema é que eles proclamam e pregam isso. Você tem um casal na igreja que está lutando contra a infertilidade, a mulher não engravida, numerosos exames, tratamentos e tudo. Aí me chega um hedonista triunfalista: receba, eu já estou te vendo prenha, minha filha, eu já estou vendo, Deus está mandando. Envenenam pessoas, matam corações. Isso é terrível, gente. Isso é terrível. Infertilidade no arraial de Deus é uma ferramenta para promover a adoção. Nós fomos adotados por Deus. Que gesto mais próximo poderíamos fazer, né? Se não esse. Queridos, eu tenho um conhecido que há coisa de 8 anos atrás, um amigo muito próximo aqui de Campinas, interior de São Paulo, que a sua mãe, padecendo de uma doença neurodegenerativa, contraiu uma pneumonia, foi internada no hospital. E esse irmão, ele frequentava uma igreja muito conhecida em Campinas, muito grande, tradicional, avivada, né? E essa igreja tradicional, no sentido de ser conhecida, não de que tinha modos ortodoxos, muito pelo contrário. E ele recebeu a visita de um sem número de amigos e irmãos da igreja, e todos lá: eu declaro a cura em nome de Jesus, eu estou vendo a sua mãe, receba, o Senhor me falou, o Senhor decretou e tal. A mãe morreu. E aí? Hedonistas. Deus é Deus quando Ele faz o que você quer do seu jeito, mas muito mais Deus quando Ele faz independente do seu jeito, porque Deus não submete a sua vontade à nossa. Então toda prática de decretar, de profetadas, de qualquer coisa, de que Deus vai fazer, Deus vai te abençoar, Deus vai curar, Deus vai te dar, práticas hedonistas de teologia triunfalista, hedonismo dentro da igreja, não é um sino da fé reformada. Eu fico me perguntando, cadê o prazer desses aí que morreram na boca do leão, né? Dos leões. E quantos mártires nós temos, né? Dizendo que, rumando para a morte, bradavam e cantavam e entoavam louvores a Deus. Esse é o verdadeiro prazer do cristão. Policarpo, queimado, né?
Tem algumas versões de sua biografia que dizem que ele não estava pegando fogo, ele não era inflamável, né? Ele teria até ajudado os soldados com a lança aqui, me ajuda aqui, né? Os 40 de Sebastes mortos ali, perpétua e felicidade. Quantos? Você já pensou um Marte no corredor da morte e aí me chega um hedonista cristão? O Senhor vai te livrar, já arrumei uns advogados bons, vai dar tudo certo. Não, eu estou feliz com o meu destino, porque eu sei que essa vida é finita e o que importa é o que vem depois. E nós saímos agora de Samos e andamos curiosos 718 quilômetros também, rumo à cidade de Tarso, na Cilícia. E aqui nós vamos encontrar o nosso terceiro personagem, Saulo de Tarso. Paulo, né? Saulo, seu nome romano. Aqui numa pintura do italiano Guercino, uma pintura barroca. E queridos, nós sabemos a história de Paulo, né? Açoitado, preso e amarrado, com os pés em um tronco lá na Macedônia, apedrejado quase até a morte em Listra. Naufrágio para Paulo era fichinha, né? Eu acho que se eu fosse pegar um barco e olhar, Paulo, você está doido, não vou nesse não, esse homem está com a urucubaca, não dá para entrar num barco com ele. Entrou no barco com Paulo, a chance de se afundar é grande. Todo barco ele entra, quebra, afunda, naufraga, né? E aí num desses naufrágios, o mais legal é aquela história, né? Chega numa ilha, chega ali na terra, aí de repente uma víbora vai lá e pica ele. Não morreu nada, vai ter uma cobra venenosa, né? E depois de açoites, apedrejamentos, naufrágios e acidentes por animais peçonhentos, ele pega e me solta. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o prazer. Não é a brisa, não é a comilança, orgias, consumismo. Esse é o prazer que vem de Deus. E que prazer é esse? Que difícil de entender isso. Por isso que eu posso passar um dia inteiro aqui falando para vocês e não vai acontecer nada. Porque quem dá esse entendimento é o próprio Deus. É o Espírito Santo que nos abre a mente para conhecerem essas coisas. É Ele que faz isso fazer sentido para nós. Queridos, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, porque tudo posso no meu tetrafármaco, as minhas 4 regrinhas para a vida, né? Os meus 4 passos epicuristas rumo à felicidade, né? Agora, sabe o que é mais curioso? Conta a história, lá em Atos 17, que Paulo esteve em Atenas. E quando Paulo esteve lá em Atenas, sabe com quem que ele se encontrou lá? Vamos ver? Aqui uma representação do seu famoso sermão no Areópago, né? Uma pintura de Rafael. Diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali, e alguns dos filósofos epicureus. Olha quem que ele foi arrumar lá, a turma do jardim. A turma do jardim estava lá, e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? O que esse camarada está falando? Quem que é esse doido que chegou aqui agora? Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, querendo saber o que vem a ser isto. Presta atenção, Paulo chega em Atenas,
encontra quem? Os epicureus, dos quais conversamos há pouco. E agora nós vamos aprender como é que um cristão se porta frente a um hedonista. Qual é a nossa postura frente a um hedonista? Continua o texto. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: o Areópago era uma região ali da Acrópole, era como se fosse a mesa redonda. Já assistiram a mesa redonda ali? Como é que chama aquele programa da cultura? Eu esqueci. A Roda Viva, né? Ele chegou ali na Roda Viva, e aí ele estava na Roda Viva ali, e todo mundo ia apertar ele para ver o que saía dali, né? E ele disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Quando você chega com uma cultura politeísta, idólatra, e fala: em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, está bajulando. Sabe o morde, assopra? Ele assoprou, depois ele mordeu. Ele fez ao contrário, né? Estratégia, do grego, estratégia. Paulo foi o primeiro aqui, né? Oi? Estratégia. Então Paulo pegou e vou começar aqui de leve, suave, né? E era uma cidade, queridos, Atenas, extremamente idólatra. Você tinha altares para todos os cantos. Plínio, o famoso Plínio, diz que em Atenas, nessa época de Paulo, estimava-se que existiam em torno de 30.000 estátuas e altares dedicados a deuses em Atenas. 30.000, é muita coisa. Eu acho que a cidade não tinha um poste, não tinha nada, é só estátua e altar. Você saía tropeçando. Sabe quando você entra no cemitério, aqueles cemitérios que são cheios de estátuas e coisas grandes? Era daquele jeito Atenas, só podia ser um negócio daquele, né? E Kinner, o nosso historiador do comentário histórico-cultural da Bíblia, a Edições Vida Nova, Novo Testamento, comentando esse texto, ele diz que tinha uma tradição antiga ateniense, citada por Epimênides. Epimênides é um dos poetas que Paulo, daqui a pouco ele vai mencionar aqui, que ele falava que é o seguinte, que teve uma época em Atenas, alguns anos antes, que uma peste assolou a cidade muito grande, e nós não sabemos ao certo o que foi essa peste, mas chegou uma doença infecto-contagiosa que tomou conta de Atenas, alguns anos antes desse episódio aqui. E essa peste dizimou vários cidadãos atenienses. E os atenienses, desesperados, começaram a oferecer sacrifício e fazer votos para diversos deuses. E nada resolvia. Até que alguém pegou e teve uma ideia e falou: vamos fazer um altar aqui a um Deus desconhecido? Vai que é esse, que a gente não sabe quem é que vai livrar a gente. E fizeram um altar ao Deus desconhecido, e quando ofereceram o sacrifício ali, a peste foi embora, e esse altar ficou. Funcionou? Ficou, vamos deixar lá. Essa é uma tradição ateniense, está descrita pelo poeta Epimênides. Então nós não sabemos ao certo se esse altar específico que Paulo viu em Atenas é o altar dessa tradição, tampouco se essa tradição é fidedigna. Nós não sabemos, é uma tradição oral que chegou até nós, né? Inclusive nós temos esse altar que foi encontrado, se não me engano, me fugiu a memória agora em qual cidade, se não me engano está na Itália hoje, que tem uma descrição falando que é um altar ao Deus desconhecido, né? Depois eu posso trazer a referência melhor para os irmãos. O fato é que Paulo pega e chega lá e fala: olha, em tudo vos vejo bem diligentes, acentuadamente religiosos, né? E eu vi que tem um altar ali ao Deus desconhecido. É sobre esse Deus que eu venho falar com vocês. E aí ele começa: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Qual que era a visão reinante na época? Tudo veio do caos. Criou Gaia, a terra, criou o Tártaro,
criou Eros, né? Não, fez o mundo e tudo que nele existe. Sabe da onde que os atenienses acreditavam que os primeiros homens tinham vindo lá em Atenas? Nascidos do chão. Não, ele fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ixi, aí agora começou a morder, né? Agora começou 30 mil santuários ali, agora começou a bater. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem a Deus se, porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois, e agora a conjunção sindética explicativa, nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Aí Paulo ganhou todo mundo, né? Paulo está citando poetas gregos, aquele mesmo Epimênides que falou da tradição da peste que assolou Atenas, foi esse que Paulo citou aqui, nele vivemos, nos movemos e existimos. Kiner diz que desse mesmo poema surge a citação lá em Tito 1,12, aquele verso que ele fala dos cretenses veio desse mesmo poema, que ele está falando agora aqui sobre esse excerto, né? O poeta que sugeriu que a construção de altares ao Deus desconhecido veio de um evento trágico que aconteceu na cidade, né? Porque dele também somos geração, uma citação do poeta grego Arato, século 3 a.C., conterrâneo de Paulo, lá da Cilícia, conterrâneo de Paulo. Então, queridos, Paulo está mostrando para eles, está fazendo pontos de contato com a cultura. Como é que você vai tratar com um hedonista? Você vai chegar lá quebrando santo? Você vai chegar dando uma bicuda no altar? Não, estou vendo que vocês são religiosos, hein? Vocês são, gostei de ver. Ao Deus desconhecido, lembrei de Epimênides e tal, a peste e tal. Eu venho falar desse Deus aí, ó. É desse que eu venho falar. Cita os poetas deles. Como é que Paulo sabe tudo isso? Se ele não tivesse estudado um pouquinho de cultura grega. Queridos, toda forma e toda sorte de estudo, de formação e preparo na tua vida secular é instrumento nas mãos de Deus. Não reclame, aproveite as oportunidades, em tudo se debruce para aprender, todo conhecimento é para a glória de Deus. E aí ele arremata: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Gregos não acreditavam em ressurreição de mortos, né? Como nós respondemos ao epicurismo social? Com o Evangelho, com as boas novas de Jesus Cristo. Somos todos culpados diante de Deus, todos, sem exceção, mas o sacrifício de Cristo foi vicário. Ele pagou a pena imputada a nós. Ele pagou a pena não foi anulada, aconteceu, ele pagou a pena. Cristo não anulou a pena, ela foi paga, ele cumpriu a justa punição, a justiça foi plenamente satisfeita, ele recebeu a ira de Deus em nosso lugar. Como é que você responde a um hedonista hoje? Como é que nós respondemos aos epicuristas dos dias atuais? Com as boas novas do Evangelho, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Ele venceu a morte, porque nós não somos átomos e nada, nós somos uma alma que habita um corpo. E esse corpo vai passar.
mas essa alma não. Essa alma não. Qual o sentido da vida? Qual o fim principal do homem? Qual a razão de ser do ser humano? Qual a razão de ser humano? Qual a razão de ser do ser humano, né? Para Aristipo de Cirene, prazer é o bem supremo, aumentar o prazer sempre mitigar a dor. Para Epicuro, não temer a morte, não temer os deuses, toda dor pode ser suportada, o prazer está disponível a todos, seu tetrafármaco, sua medicação quádrupla, né? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, né? Qual o sentido da vida, queridos? E a gente não poderia deixar de terminar com a primeira pergunta de nosso breve catecismo: qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Como posso eu glorificar a Deus? Para a gente não ficar só no campo das ideias aqui, né? Tem uma musiquinha infantil que nós escutamos lá em casa com as crianças que diz assim: como posso eu glorificar a Deus amando e obedecendo os mandamentos seus? E aí depois continua a música, né? Seja o melhor filho, querido, seja o melhor pai, seja o melhor cônjuge, seja o melhor funcionário que você puder, seja o melhor patrão, se você for o patrão, o melhor vizinho, o melhor amigo. O apóstolo Paulo fala que nós somos cartas vivas, nós somos embaixadores de Deus. Como é que a gente glorifica a Deus? Vivendo de modo digno a Ele, vivendo apontando para Ele. O cristão verdadeiro tem que ser o melhor funcionário do emprego, tem que ser o melhor cônjuge, tem que ser o melhor pai, a melhor mãe. Isso é glorificar a Deus. E quando a gente glorifica a Deus assim, a gente goza eternamente da presença dEle. Agora tem um porém: a Bíblia, ela não nos promete a felicidade? Então a gente está sujeito a passar por essa vida com dores e vai acabar assim? E eu termino com a citação de Lewis que diz: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Então nós começamos com dois filósofos gregos de 4 séculos antes de Cristo e terminamos com um cristão do século passado. Se eu encontro em mim mesmo um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Queridos, Deus não nos promete prazer infinito nessa vida, não nos promete livramento de todas as mazelas, tampouco da peste, não promete a todos que vai abrir o ventre e a madre vai ser fértil, nem que toda doença vai cessar e a bonança e a calmaria vão vir. Não diz que seremos imunes à dor, não. Agora todas essas coisas estão prometidas na nossa nova Jerusalém, na vida eterna, nos céus. Não somos um amontoado de átomos e nada, não viemos do caos, né? Nós somos uma alma que habita um corpo hoje, e essa alma, no seu devido momento, ela rumará para Deus, e aí nós vamos ter gozo eterno e prazer eterno ao lado dele. Amém? Oremos. Pai, te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de aprendermos mais de Ti nessa manhã, sabedores, Deus, de que é o Teu Santo Espírito que faz essas palavras frutificarem em nosso coração. Então nós clamamos, Deus, abra nossa mente e nosso coração para que possamos aprender as Tuas verdades e frutifique e prospere essa semente lançada em nossas vidas hoje, para que dê muito fruto, em Cristo Jesus. Amém.